6 passos para conseguir falar em público em inglês. Eu sei que isso é uma das coisas que as pessoas sofrem pra caramba. Conseguir falar em público em inglês. Porque elas conseguem, às vezes, falar com seu professor, sua professora, sem problema nenhum. Mas quando chegar a hora da verdade, a hora da verdade, assim, a hora de você conseguir colocar em prática com aquela pessoa que é importante, seja um chefe, seja uma entrevista, seja onde seja, a pessoa trava. Então eu vou te dar 6 passos infalíveis que eu já uso com meus coaches, já trouxe resultado para eles, para você conseguir falar em público em inglês. Nós já temos falado nessa série de vídeos sobre técnicas para perder a vergonha. Uma coisa é perder a vergonha, outra coisa é conseguir falar em público, né? Temos também falado sobre objetivos, bloqueios e alguns outros temas que têm mais a ver com o desenvolvimento da mente do que com o inglês como tal, como aprender expressões, coisas assim por diante. Porque estamos desenvolvendo o teu mindset, a tua mentalidade na hora de aprender o idioma. Então, quando você desenvolve a mentalidade, vai conseguir ter um melhor resultado na hora de falar o inglês. Porque, vamos ser verdadeiros, vamos ser sinceros aqui. Falar em público em inglês não tem nada a ver com o fato de você saber 1.000, 2.000, 3.000 palavras. E tem mais a ver com o fato de você se sentir confortável e confiante na hora de fazê-lo. E hoje você conhecerá os 6 passos para que isso aconteça. Então, não sei se você já fez alguma apresentação em inglês, algum tipo de apresentação como tal. Me conta aqui nos seus comentários se você já apresentou na sua empresa, se você já teve alguma entrevista em inglês, ou se você já chegou e teve que falar em público em inglês, não sei, talvez num evento. Tudo isso aí, me conte, my friend. Me conte se você já teve que fazer isso. Por quê? Se você já fez, pensa para ti, como é que foi? Como é que foi essa apresentação? Como é que você se sentiu? Como que você conseguiu fazer ou não conseguiu fazer? Ou você imagina como é que será? Então vamos lá. Pensa como é que você se preparou para realizar para conseguir falar em público em inglês aquela vez que você já fez. E deve ter sido alguma coisa assim. As pessoas normalmente fazem o seguinte, elas pegam e elas escrevem um texto falando em português aquilo que elas falariam em inglês, né? Então vamos dizer que se eu vou apresentar em público, eu vou falar em público e um público pode ser uma pessoa, pode ser duas. Então vou pegar um exemplo de uma entrevista. Se eu vou fazer uma entrevista em inglês e a pessoa me diz, bom, beleza, você vai ter uma entrevista. A tendência é a seguinte, a pessoa escreve em português tudo o que ela quer dizer. Tipo, olá, tudo bem? Meu nome é Esteban, eu sou colombiano, eu trabalho como coach de idiomas, tal. Minha experiência é na área de vendas, eu faço tal. Estratégia que eu usei foi máxima, tal. Um monte de coisa. Um texto complexo. O segundo passo que a pessoa faz é traduzir ao pé da letra o texto. Traduz ao pé da letra esse texto do português para o inglês. Quando começou a traduzir, então a pessoa talvez teve algum bloqueio, algum obstáculo, porque não conhecia alguma palavra, então foi lá em São Google e disse, São Google, como que eu falo tudo isso aqui? E a pessoa fez lá, beleza. E ficou um texto escrito em inglês mais por São Google, mais pelo São Google, do que pela própria pessoa. Então, na hora de você apresentar ou se preparar, a pessoa simplesmente pega um texto que São Google escreveu e ela decora palavra por palavra. Às vezes sem saber se está certo ou errado, confiando lá no profissionalismo do São Google. E quando chega na hora, está tudo memorizado aqui, um texto completo, parágrafo por parágrafo, frase por frase, a pessoa te pergunta e você fica... Por quê? Porque a pessoa está memorizando. Você não precisa memorizar para conseguir falar em público em inglês, my friend. Não precisa memorizar, relaxa. Você precisa se preparar estrategicamente. E hoje você aprenderá como. Então, essa preparação estratégica talvez vai soar como um processo dispendioso, um processo que vai tirar do teu tempo. E sim, ele vai ser um processo que requer tempo. Por quê? Porque a primeira, segunda e até a terceira vez, talvez,
Você vai fazer desse jeito e vai ficar mais devagar. Mas depois, esse processo começa a acontecer meio que automático na tua mente. Então, você vai fazer um trabalho árduo daqui até lá, nas primeiras 1, 2 ou 3 apresentações, ou no momento que você vai falar em público, seja uma entrevista, seja numa apresentação da tua empresa, e depois disso vai ser tudo maravilha, porque o processo vai ficar automático na tua cabeça. De nada adianta você simplesmente decorar palavras. Então, por isso que eu vou fazer essa live fazendo esses passo a passo para você. Esse passo a passo, como eu já te falei, eu que já faço com os meus coaches. Eu trabalho com pessoas, muita pessoa executivo da empresa, eles precisam mostrar a empresa para outras pessoas, para investidores. Então, eu faço este passo a passo com eles. Faço com pessoas que precisam apresentar resultados em reuniões mensais. Eu faço o mesmo passo a passo. Faço com pessoas que estão realizando simplesmente reuniões de trabalho para falar sobre qualquer temática. É a mesma coisa. Então, tudo isso eu falar em público. Então, não fique memorizando palavras, não fique memorizando frases, porque você já sabe onde que isso vai. Você sabe que vai chegar no... e daí, esquece, my friend. Então, essa técnica, basicamente, trata-se de quê? Presta atenção. Trata-se de desmembrar a tua apresentação. Vamos desmembrar a tua apresentação. E esse desmembramento, como eu vou chamar ele agora, ele ocorrerá em 6 passos. Então, voltamos ao ponto essencial na hora de falarmos inglês. E é que o processo tem que ser consciente. Então, quando você desmembra a sua apresentação, você tem clareza daquilo que deve realmente dizer e não simplesmente vai encher linguiça lá, falando um monte de coisa que você nem sabe se é necessária ou não na apresentação. E se você está se perguntando, tipo, Esteban, mas conseguir falar em público para que tipo de coisas? Já te falei alguns exemplos, mas eu vou dizer alguns outros. Apresentação no trabalho, mostrar a tua empresa para outras pessoas, numa viagem, se você vai falar com outra pessoa, isso é conseguir falar em público e falar para outra pessoa, apresentar os resultados da sua área, apresentações de estudos também, se uma questão mais acadêmica e assim por diante. Então, tem diversas opções, porque simplesmente é uma técnica de passo a passo, só seguir o passo a passo. Então, vamos lá. O que você vai precisar para realizar este passo a passo? Folha em branco e caneta. Disposição, folha em branco e caneta. Então, primeiro passo, presta atenção, my friend, porque será top. Vai ser bem simples. Primeiro passo para você conseguir falar em público em inglês é o seguinte. Definir bem os tópicos que você vai falar. Ou seja, os tópicos que você vai apresentar para as pessoas que estarão ouvindo. O que é definir bem os tópicos? É definir aquelas informações que não podem faltar de jeito nenhum. Então, se eu vou falar de uma apresentação de entrevista, eu vou, com certeza, falar sobre meu background acadêmico, meu background profissional, né? Então, são coisas que não podem faltar. Então, vou escrevendo na minha folha em branco todos aqueles tópicos que não podem faltar de jeito nenhum. As informações vitais da apresentação. Se é uma apresentação de resultados na tua empresa, você vai escrever o que você precisa falar. Por exemplo, os resultados do mês passado, os resultados deste mês e as ações que nós tomamos para realizar esses resultados. Se é um simples pedido numa loja, é você dizer o que não pode faltar no meu pedido, na minha pergunta, na minha coisa. Por exemplo, perguntar sobre o valor do produto. Então, você não pode esquecer sobre isso. Então, vai escrevendo quais que são, tipo um brainstorming, os tópicos vitais da apresentação, certo? Daí você escreveu os tópicos essenciais dela. Enumerou 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, pode ser 20, pode ser 30, whatever. O segundo passo para você conseguir falar em público em inglês, para você ter essa confiança depois do tempo, é o seguinte. Escreva o que você falaria, você já definiu os tópicos principais, aqueles tópicos vitais, aquilo que não pode faltar de jeito nenhum, e você vai escrever como você falaria isso em inglês, certo? Como você falaria isso em inglês? Então, se o tópico é
meu background acadêmico, eu vou escrever meu background acadêmico como eu acho que é. Não vou ir para São Google. Não vai para São Google, relaxa. Eu vou te dizer, tem momento que você pode usar o São Google, mas tira tudo da tua cabeça. Como você faria a sua apresentação em inglês? Então, segundo passo, escreva na folha como você faria a sua apresentação em inglês, de início até o fim. Certo? Não escreva em português, direto em inglês, my friend. Direto em inglês. Ou seja, como se você já estivesse fazendo aquela apresentação. Não deixe nada de fora. Se você tem uma ideia que você quer passar e você não faz ideia como passar, ou se você não entende como passá-la, escreva do jeito que você acha que é. Tranquilo, e você vai criando a frase. Permita-se escrever, permita-se passar pelo processo de você enxergar qual que está sendo a tua dificuldade no momento de escrever o idioma e, consequentemente, falar o idioma depois. Porque pode ser estrutura, pode ser falta de vocabulário, pode ser simplesmente falta de conhecimento. Pode que você você esteja estudando e ainda não conhece as estruturas complexas que tem um português aqui, então você vai ter que simplificar. Então, por isso, escreva tudo como você acha que seria essa apresentação. Mesmo aquela ideia que você diz, tipo, eu não sei como falar isso, escreva. Tudo que é essencial. Não enche linguiça na tua apresentação, não. Tudo que é essencial. Então, você, primeiro passo, escreveu lá os tópicos essenciais e segundo passo você escreve em inglês diretamente a sua apresentação. Se tem uma, duas ou três palavras, não frases que você não conhece, use tradutor, my friend, não tem problema. Então, o mais comum, mais popular é São Google. Palavras. Só que São Google, ele vai te mandar só um contexto. E existem outros tradutores que podem te ajudar muito. Eu uso pessoalmente o Word Reference. Word Reference. É maravilhoso, porque ele vai te dar vários contextos. Então você procura ali, sem medo nenhum, e coloca ali o momento onde você está. Então, como você vai querer escrever literalmente sua ideia em português, mas em inglês, ou seja, tal como está na sua cabeça, você vai querer estar traduzindo. Entenda que você não pode traduzir, não. Porque as tuas estruturas em português, my friend, cara, aquilo que você pensa em português é complexo pra caramba. Imagina, eu estou falando nesse momento e falo assim, complexo pra caramba, certo? Se eu fosse traduzir isso para inglês, você saberia traduzir isso para o inglês agora? Talvez não. Por quê? Porque nós já estamos trabalhando um nível do idioma muito acima do nível básico ou intermédio. Ou até mesmo avançado, aí já pode ser considerado avançado fluente, né? Então, como as tuas ideias, a maneira que você se apresentaria, ou a maneira que você gostaria de dizer lá a sua apresentação do final do mês, ou falar naquela reunião sobre os manuais, whatever, ou sobre os resultados de vendas, tudo isso, em português você falaria de uma coisa maravilhosa, gente. Você falaria com umas palavras lindas pra caramba, com expressões ótimas, maravilhosas, e de repente, quando chegou no inglês, você não vai conseguir expressar essas mesmas ideias. Então, por isso que você não deve traduzir. Você deve pensar qual que é o ponto essencial e como você passa esse ponto essencial com seu conhecimento atual do idioma. Então, você não vai estar colocando florzinha lá na frase. Você vai estar colocando aquilo que a pessoa precisa escutar de você, certo? Aos poucos, no teu processo de aprendizado e teu desenvolvimento, vai te permitir já decorar um pouco as frases e colocar coisas mais bonitas, expressões, coisas assim. Mas no início não é o processo que você deve realizar, não. O processo é passar uma mensagem, passar uma informação e assim por diante. Então, preocupe-se por isso ao invés de se preocupar por traduzir literalmente. Certo? Então, você tem já dois passos, né? Você escreveu os tópicos essenciais, vitais, aqueles que não podem faltar de jeito nenhum. Segundo, você escreveu em inglês diretamente, como você faria essa apresentação, como você falaria cada um dos tópicos, certo? Passando a ideia essencial. E depois da sua apresentação escrita, você vai desmembrar ela, como eu te falei. Vamos revisar ela frase por frase. Então, você vai pegar blocos de frases. Você não vai pegar blocos de todo o texto tudo, porque normalmente a pessoa quer sentar e revisar o texto tudo, dá uma passada e diz, tá tudo certo, beleza. Só que nas frases individuais passam batidas informações.
Então, você não vai fazer isso. Você vai revisar frase por frase e vai se perguntar as seguintes coisas. Primeira, essa frase faz sentido, certo? Essa frase está fazendo sentido, está passando aquela ideia que eu realmente quero passar. Estou usando as palavras corretas, poderia trocar alguma palavra, talvez coloquei de compressa. Beleza, primeira. A segunda era, passo a ideia que eu quero passar, ou seja, realmente estou comunicando esse ponto vital, ou esse ponto essencial da minha apresentação. Se eu estou falando sobre meu background profissional, realmente esta pessoa está entendendo qual que é meu background profissional? Ela está conseguindo compreender isso? E você vai escrever como é que você poderia simplificar mais ainda essa frase. Então, você do ladinho vai simplificar ainda mais a frase. Se é possível. Às vezes não é possível, certo? Se, por exemplo, eu vou dizer que eu trabalhei num hotel, eu vou dizer I worked in a hotel, certo? Cara, é a mesma informação que eu te dizer durante 3 anos eu estive trabalhando num hotel. Então, se você não sabe dizer durante 3 anos eu estive trabalhando em um hotel, você pode dizer I worked in a hotel. Eu trabalhei em um hotel, certo? Se você sabe dizer for 3 years, for 3 years. Então, é simplificar a estrutura ao ponto que você consiga comunicá-la sem se sentir mal, sem sentimento. Ou seja, no ponto que você se sente confiante. Essa é a palavra. Maravilhoso. No ponto que você se sente confiante. Então, aqui você simplifica ao máximo sua mensagem, sem deixar nenhuma informação essencial por fora. Gente, por favor, coisa que não pode acontecer é deixar informação essencial por fora. Além disso, não enche linguiça, cara. Não decora um monte de coisa. Pense comigo, se você não se sente confortável com o idioma, eu não sei qual que seja teu nível com o idioma hoje em dia. Aliás, comenta aqui qual é o teu nível, deixa para mim teu comentário e como é que você faz as suas apresentações hoje. É legal, eu quero saber disso, por favor. Vamos bater um papo, trocar uma ideia aqui. Mas se você não faz ideia ainda, não se sente confortável de como expressar as ideias, por que você vai colocar uma ideia que soa bonita pra caramba em português, se lá em inglês, quando você fala ela, não vai soar bonita? Porque você não se sente confortável com o idioma. E a pessoa vai perceber que você está falando uma coisa que decorou uma frasinha que só o Google diz para você. Então, as pessoas vão perceber. É mais fácil você apresentar uma coisa de 3, 4 frases que passem 4 conceitos, 4 ideias válidas que você precisava passar. Vai ser mais satisfatório do que você falar 2, esquecer no meio, ficar tenso, nervoso, bloqueado e... Right? Pensa comigo. Não é isso? Então, daí, quando você está simplificando seu processo, ao final você vai revisar novamente esse texto, ou seja, o novo texto, aquele simplificado, e veja quanto mudou nele, certo? Veja quanto mudou. Então, escrevemos os pontos essenciais, passo número 1. Passo número 2, escrevemos em inglês, como você realmente já faria diretamente a apresentação de cada um dos pontos essenciais. Passo número 3, simplificamos ao máximo. Simplificamos ao máximo as estruturas e as frases, se ela está passando uma ideia válida ou não. E agora chegou a parte da prática. Passo número 4. Prática. Começar a falar o negócio. Cara, você não pode chegar... Aliás, você pode sim. Eu não recomendaria. Eu acho que seria a palavra mais válida. Porque você pode sim, você faz o que você quiser. Mas, eu não te recomendaria você chegar sem ter praticado nunca. Nada similar. Então, você vai pegar e você vai fazer de conta que está na apresentação e vai falar a apresentação gravando-se. Você vai gravar um vídeo seu. Não sinta medo, ninguém vai ver esse vídeo. Os vídeos que somem lá, aqueles que vazam na internet, não vai ser você se apresentando em inglês, cara, relaxa. Pode ter certeza, pode ser certeza absoluta. Então, você vai se gravar e 3 vezes, pelo menos, fazendo a mesma apresentação. Você vai falar a apresentação, pode ler a apresentação, não tem problema nenhum. Pode ler a apresentação, mas você vai se gravar um vídeo de preferência. Se é áudio, também é válido, e você vai se gravar. E quando você se grava, deve assistir esse vídeo, ou deve escutar esse áudio.
Por quê? Você precisa ver como que você se vê, como que você soa na hora de falar o inglês, right? Então, aqui é que é a parte que eu te falo. É um processo que leva tempo, mas isso aqui vai levar as primeiras duas. Esta parte da gravação, toda essa parte vai levar as primeiras 2, 3 partes no máximo, três vezes no máximo, e depois vai ser automático. Você vai começar a ouvir passos. Então, não subestime o poder de realizar esse passo, que é gravar-se realizando a apresentação. Porque quando você faz isso, você vai prestar atenção a coisas muito básicas. Porque vão ser 3 vezes que você vai fazer o processo, né? Só que em cada uma das vezes que você fez, você vai prestar atenção a erros gramaticais ou estruturais, certo? Ou momentos onde você gagueja, você fica perdido ou perdida com uma palavra, e analise o que aconteceu. Se o que aconteceu é uma falta de conhecimento no idioma, você precisa ir atrás da informação para encher esse vazio, esse vácuo de informação com informação. Certo? Faz sentido? Se é uma palavra que você não lembrou de como dizer, ou que você não sabe como dizer, então você vai lá e procura a palavra, como é que se diz. E você escreve do lado. Agora, pode ser falta de conhecimento no tópico também, aquilo que você está querendo dizer, a ideia que você quer passar. Então, talvez faltou simplificação na hora de você fazer o passo número 3, ou pode ser falta de confiança. Então, afinal, o processo é uma junção de vários fatores. E daí, logicamente, cada um dos fatores tem uma parte muito importante do processo, my friend. Então, pense aí. Você vai se gravar 3 vezes e você vai analisar os erros ou partes onde você gagueja, se tem a ver com o idioma, com a informação que você está passando, ou se é com você como pessoa, my friend. Tudo é válido, tudo tem que ser na apresentação. E daí você vai pegar cada uma dessas partes onde você está tendo essa dificuldade e você vai dizer o seguinte, vai repetir essa frase várias vezes, na frente de um espelho ou se gravando novamente. Então, se a parte que eu tenho dificuldade em apresentar é talvez as estratégias que eu usei para aumentar as vendas em 10%, então eu vou falar novamente as estratégias 10, 15 vezes aqui para mim. No espelho, no espelho. Você vai falar, fala. E você vai falar com um sorrisão gigante na sua boca, você vai falar novamente. Você está trilhando um caminho de conhecimento na sua cabeça para essa apresentação, ou para esse momento de conseguir falar em público, porque lembre-se, falar em público é uma apresentação. E você vai se gravar novamente, depois de ter feito este passo, e veja as diferenças dessas partes onde você tinha tido dificuldade. Então, este passo número 4, um pouco mais longo, porque você vai se gravar, vai se analisar, vai ir direto ao ponto do erro e finalmente vai se gravar novamente para ver a diferença das gravações. Cara, não existe coisa mais legal que você assistir um vídeo de quando você estava iniciando e um vídeo depois de você ter feito o processo. Você vai ver as grandes diferenças na maneira que você se comunica, as palavras que você usa e a sua disposição como pessoa. É top, é maravilhoso. Então você vai perceber como vai ficar melhor, porque teu cérebro, ele mesmo começa a criar uma imagem mental da apresentação e ele começa a gravar blocos de palavras, certo? Você começará a lembrar grupos de palavras ao mesmo tempo e isso vai te ajudar para o momento das informações assim por diante. Como você já gravou várias vezes a apresentação, claramente, na tua cabeça já tem um mapa muito claro da apresentação. E este passo número 5 é opcional. Funciona às maravilhas, mas é opcional. O que você faz no passo número 5? Depois eu vou te fazer um relembreres de todos os passos. Mas é pegar cada um dos blocos das informações ou tópicos essenciais, porque você ainda tem uma informação em tópicos, e você vai descrever esse tópico ou informações essenciais com 1 ou 2 palavras. My friend, 1 ou 2 palavras, que legal. Essa 1 ou 2 palavras, na hora que você veja elas, imediatamente devem trazer à tua cabeça o restante das informações. Por exemplo, vou dar um exemplo, isso é um exemplo real. Quando eu vejo que alguém me pergunta, Esteban, como é que é o som do TH em inglês? Como é que eu realmente faço o som do TH em inglês? Isso é uma apresentação que eu faço em público porque eu explico para as pessoas. Nesse momento são vocês aqui. Mas quando estou numa aula com 1 ou 2 pessoas, está ali, elas estão fazendo isso aí.
Eles estão escutando, então eu vou falar em público para elas. As duas palavras que vêm para a minha mente são dente e língua. Dente e língua. Por quê? Porque o som do TH tem basicamente a ver com oposição dos dentes e a língua. A língua com os dentes, certo? Mas não vou ficar ensinando aqui, mas as duas palavras que vêm na minha cabeça são dente e língua. Alright? Então, você vai pegar cada um dos tópicos essenciais e coloca uma ou duas palavras que vão descrever esse tópico no geral. Isso o que vai fazer? Este passo aqui é para automatizar ainda mais tua apresentação, que você consiga chegar num ponto onde, essa é uma técnica também que tem a ver com a parte do teatro e memorização de grandes coisas, e é que, por exemplo, você vai chegar num ponto onde você vai ter uma informação, por exemplo, eu vou ter aqui um papelzinho assim de pequeno, e aqui pode caber uma apresentação de 20 minutos. Por quê? Porque eu coloco uma palavra para o tópico essencial número 1, uma palavra para o tópico essencial número 2, uma palavra para o tópico essencial número 3, certo? E quando eu vejo essa palavra, eu já sei toda a informação que eu quero falar após falar ela, certo? Ou após ver ela. Então, esse é o passo de automatização. E isso te ajuda a dar um toque um pouco mais natural na apresentação, porque você não vai estar falando as frases literalmente, não vai estar lendo, se você vai ter a chance talvez de ler, sino que você vai ter duas palavras que descrevem aquilo que você precisa dizer. Só que atrás de tudo isso já tem um grande trabalho de preparação, de brainstorming, de definir os pontos essenciais, escrever eles em inglês, simplificar eles em inglês, gravar, se apresentar, ir atrás dos erros na gravação e regravar. Entende? Então, você está indo ao ponto de realização de um resultado após um grande processo. E o último passo, número 6, basicamente, olha só esse passo aqui. Faz a apresentação à frente do espelho. Fale. Se você vai falar em público daqui a 5 dias, durante 5 dias, parece 10 minutos na frente, 10 minutos não, 10 vezes na frente do espelho e faz a apresentação, fala o que você vai falar. É a melhor prática. E fale uma vez, uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Não leia, fale. Uma e outra vez. Repita a sua apresentação. Se quiser ser grave do lado também. Eu sou fã número 1 das pessoas se gravarem porque eu sei de fato o benefício disso, porque às vezes eu fico vendo os meus vídeos e eu falo, putz, eu erro um monte fazendo tal coisa, e isso me ajuda a melhorar. Então imagina você que vai fazer isso conscientemente quando você quer falar em público em inglês. Então passo número 6, falar na frente de um espelho aquela apresentação ou aquele negócio que você vai falar em público em inglês. Várias vezes, não é uma vez, não são duas, são várias vezes. E daí você faz uma apresentação maravilhosa. Siga esse passo a passo, my friend. Vou te garantir que você passará de apresentar gaguejando, se bloqueando, tudo isso, passa a ser uma pessoa mais confiante na hora de se apresentar. As pessoas mesmo que estejam vendo todo esse processo vão perceber essa diferença na tua maneira de apresentação e vai ser maravilhoso, gente. Conta para mim aqui também nos comentários o que faz mais sentido para você com relação a essa informação. E eu vou te fazer um resumão basicamente. 6 passos para conseguir falar em público em inglês. Primeiro, defina bem os tópicos da apresentação, os tópicos essenciais e escreva eles numa folha. Tópico essencial, tópico vital, coisa que não pode faltar nessa apresentação ou esse momento que você vai falar em público. Segundo, escreva em inglês como você faria essa apresentação. Então, você vai escrever uma folha, literalmente, palavra por palavra, o que você diria em inglês. Passo número 3, depois de ter a sua apresentação escrita, revise ela frase por frase e pergunte-se se ele passa a ideia que você quer passar, cada uma das frases, frase por frase, e simplifique cada uma das frases. A sua estrutura mais simples. Pode ser no presente, pode ser no passado simples, assim por diante. Simplifique as frases, não coloque ideias complexas. Passo número 4. Pratique. Grave-se 3 vezes pelo menos, e assista cada uma das gravações e perceba aonde que você está errando, se você está gaguejando ou se você está tendo problemas, se é por falta de conhecimento no tópico, se é por falta de confiança ou se é por falta de conhecimento em inglês.
Então, se é uma dessas três, você sabe qual delas lutar. Se é falta de conhecimento em inglês, você corre atrás desse conhecimento. Se é porque você não soube uma das palavras, corre atrás das palavras. Se é por falta de confiança, grave-se no espelho. Se é por falta de conhecimento do tópico, pergunte-se: realmente simplifiquei aquilo que eu devia simplificar? Certo? E você vai se regravar após fazer isso. Vai falar cada um dos passos e vai se regravar para ver a diferença. Passo número 5, pega cada um dos blocos de informações ou cada uma das informações essenciais que não podem faltar de jeito nenhum na sua apresentação e escreva-las com uma palavra. Descreva-las em uma ou duas palavras para que na hora que você veja essas uma ou duas palavras, toda a informação venha automaticamente na sua cabeça de você já ter repetido tanto a sua apresentação. E, finalmente, o passo número 6. Grave a sua apresentação ou fale a sua apresentação diversas vezes na frente de um espelho, sorrindo pra caramba e falando as informações sem ler. Fale, fale, fale. Não leia. Fale como você falaria, brinque se quiser e assim por diante. My friend, 6 passos para conseguir falar em público em inglês.